Este é um trabalho desenvolvido para a Mostra Multidisciplinar Online IFSP Cubatão, realizada no dia 16 de julho de 2001, o estado da arte, o estudo dos supercondutores, desenvolvido por Arthur Melo, Felipe Ribeiro, orientado por Elifa Silva. Esse trabalho tem como principal tema os supercondutores. É um trabalho focado no estado da arte desse material e a que nível estão as pesquisas atualmente. Iremos abordar também a história do efeito supercondutor, os avanços que ele obteve e como funcionam suas propriedades físicas. Discutiremos também as possibilidades futuras desse material e uma nova linha de pesquisa na área da supercondutividade. Para explicar sobre os supercondutores, devemos comentar o que são esses materiais e quais suas utilidades para a sociedade. Os supercondutores são basicamente materiais capazes de conduzir eletricidade sem resistência. Existem supercondutores mais comuns, que são os supercondutores de temperaturas críticas. São elementos que, para alcançar essa propriedade, é necessário diminuir a temperatura até uma determinada faixa, onde esses efeitos surgem de maneira abrupta, entrando em um novo estado da matéria, onde os átomos do seu interior diminuem sua vibração e, por conta de algumas características desse material, acabam recebendo a propriedade de supercondutividade. Conseguem transportar correntes elétricas sem perda por distância ou por longos períodos, e sua maior característica é a capacidade de repelir qualquer campo magnético que esteja fluindo no seu interior. É por conta disso que vemos aquelas imagens de ímãs flutuantes. Foi dessa propriedade que foi inventado também o famoso trem maglev, que não possui rodas e se movimenta através de trilhos que criam campos magnéticos que repelem as bobinas situadas na parte inferior desse tipo de trem, reduzindo o atrito de um trilho convencional. Infelizmente, pelo alto custo de manutenção e de uso, ainda é um projeto muito caro e pouco viável. É muito promissor pelo que oferece, mas ainda possui essas restrições. Para isso, novos estudos das propriedades supercondutores estão sendo desenvolvidos, como os supercondutores de temperatura ambiente. Diferente dos supercondutores de temperatura crítica baixíssima, os supercondutores de temperatura ambiente trabalham aproximadamente a 15 graus Celsius. O único problema é a alta pressão necessária para que isso ocorra. Estamos falando de aproximadamente 100 gigapascal, quase 1 milhão de vezes maior do que a pressão atmosférica da Terra ao nível do mar. Este é Heike Wons, viveu de 1853 a 1926. Formou-se na Universidade de Heidelberg, ganhou o prêmio Nobel ao desvendar que a resistência do mercúrio se diminui a zero ao alcançar temperaturas de menos 271 graus Celsius, o que incentivou outros cientistas a se aprofundar nos assuntos, gerando assim os supercondutores. Brian Josephson nasceu em 1940, hoje tem 81 anos, formou-se na Universidade de Cambridge com honras. Ganhador do Prêmio Nobel de 1973, apresentando um estudo sobre a condução elétrica entre supercondutores. Suas conclusões foram tão relevantes que receberam o título de Efeito Josephson. Carl Miller, nascido em 1927, hoje possui 94 anos, formou-se no Instituto Federal Tecnológico de Zurique, e Johannes Bednorz, nascido em 1950, hoje possui 71 anos, formado também no Instituto Federal Tecnológico de Zurique, receberam o Prêmio Nobel de Física em 1987 por trabalhos fundamentais na descoberta de materiais cerâmicos supercondutores. Para entendermos como funciona um supercondutor, precisamos verificar o motivo da supercondutividade e como funciona a condução de elétrons nos materiais. Para a condução de elétrons de materiais metálicos, sabemos que esse tipo de material não possui uma Para a condução de elétrons em materiais metálicos, sabemos que esse tipo de material não possui banda entre camada de condução e de valência. Isso facilita permitir o elétron sair da banda de valência e ir direto à parte condutiva. Sabendo disso, entendemos que os elétrons conduzem corrente elétrica ao serem sujeitos a uma diferença de potencial. Nesse trabalho, o elétron perde energia, percorre o material por conta das colisões ou impurezas da rede cristalina do material.
Para materiais comuns, a resistividade diminui conforme a temperatura baixa. Isso acontece, pois ao diminuir a temperatura, tiramos a energia dos átomos e diminuímos a vibração interna desse material, e reduzindo a chance de um elétron em passagem colidir com outro átomo. Porém, o mesmo que a temperatura alcançasse o zero absoluto e todos os átomos internos do material estivessem parados, ainda existiria a chance de um elétron colidir, tendo assim uma resistência na sua passagem. Nos supercondutores, os átomos que estão no material possuem cargas positivas no seu interior. Com isso, o elétron será atraído por essas forças e isso acontecerá em todo o material, fazendo com que o elétron não colida por sempre estar atraído por outro átomo com carga positiva. Logo, todos os parâmetros que estão no material possuem para existir a resistividade. O supercondutor carece disso: impurezas, vibrações dos átomos internos e temperatura. Sabendo dos 4 estados da matéria, sólido, líquido, gasoso e plasma, com os estudos dos supercondutores foi descoberto o 5º estado. Ao contrário do plasma, o 5º estado da matéria, nomeado de condensado de Bose-Einstein, é um fenômeno da matéria onde a temperatura é tão baixa que chega próximo ao zero absoluto. Sua característica principal são átomos que começam a tomar forma, comportando-se como ondas ao invés de partículas. Esse é o efeito da dualidade. Com isso, podemos considerar o efeito da supercondutância como o 5º estado da matéria. Esse efeito foi criado por Karl Meissner e Robert Ostwald. O supercondutor é submetido a algum tipo de campo magnético exterior. Esse campo é expulso totalmente do seu interior, mostrando que o campo magnético dentro do supercondutor é sempre nulo, independente se ele já estava exposto ou não, caracterizando-se com um diamagnetismo perfeito. Essa foi uma das principais características de um supercondutor e quando começaram a entender o supercondutor como um novo estado e não somente um material com propriedades condutivas. Com isso foi definido a designação de estado supercondutor da matéria. O novo direcionamento de estudos na área de supercondutores é a pesquisa por materiais supercondutores com temperaturas de trabalho a nível do ambiente. Ao contrário dos supercondutores convencionais, de temperatura crítica baixíssimas, os supercondutores de temperatura ambiente necessitam de uma pressão elevada. Em pesquisas recentes foi atingido valores de 267 gigapascal para manter o estado supercondutivo. Foi a maior descoberta da atualidade em pesquisas da área. A possibilidade de novas tecnologias utilizando supercondutores a temperatura ambiente é gigantesca. Primeiro que a distribuição de energia seria muito mais eficiente, teríamos resistências depressíveis à fiação, diminuição de perdas por dissipação de energia pelos materiais, motores, levando em conta também a economia da produção desses cabos, pois diminuiria muito a secção transversal dos cabos, melhorando no transporte e na produção. Podemos resumir a aplicação em 2 áreas que irão expandir: componentes eletrônicos e projetos com campos magnéticos. Existem ainda projetos impossíveis de serem realizados para a nossa época ou fisicamente impossíveis para a nossa tecnologia atual, pois os meios que usamos atualmente não são eficazes o suficiente para serem aplicados. Infelizmente, ainda estamos distantes de alcançar um elemento supercondutor perfeito, com todas as características necessárias para serem materiais aplicáveis para qualquer tipo de situação e vindo a ser muito mais comum no nosso cotidiano. Mas os desenvolvimentos de pesquisas nos apontam uma forte tendência em aplicações mais sofisticadas para esse tipo de material. O supercondutor é o futuro da tecnologia, ainda existindo muitos problemas para serem solucionados.